E agora, nossa última fala da manhã, dessa primeira parte da manhã, sobre como o PDBFF pode apoiar políticas para a bioeconomia. A gente convida a Marita Koch-Weser, da USP. Chega para cá, bem-vinda. Bom dia, sou Marita Koch-Weser e é extremamente difícil falar depois do senhor Martinelli. Poxa, que discurso e que coisa concreta local. Mas eu espero que consigo ainda 5 ou 10 minutos da sua atenção para uma visão bastante, vamos dizer, o senhor Martinelli deu o pé no chão. Eu quero também lembrar o contexto maior desse projeto do PDBFF, das remanescentes de florestas. Próximo, por favor. Sim. Eu penso, depois dos primeiros 2 dias da reunião aqui, desse projeto como um campus presente, porque centenas de cientistas maravilhosos fizeram estudos, documentaram durante mais de 40 anos. Mas quero que vocês reconhecem a joia que existe aqui no mundo. Se fala de biodiversidade, eu acredito que em nenhum outro lugar, árvore por árvore, e repetidas vezes, espécie por espécie, tenha essa biodiversidade, essa magna biodiversidade, especialmente da Amazônia Central, documentada. É uma coisa que não existe em nenhum outro lugar dessa forma. Eu não acreditei quando um colega meu na USP, o Carlos Nobre, falou em seus discursos que aqui 1 hectare tinha mais espécies de árvores que a Europa toda. Eu pensei, isso deve ser exagero, mas não é. E é atestado nesse projeto. Eu acho que essa série de estudos pode ser transformado em capital ativo para a região. Isso é um pouco... são poucos slides, não tenha medo, mas isso é o argumento que quero fazer para vocês. São aprendizagens não só sobre espécies, mas sobre interações entre elas e já interações com as aparentes mudanças, variações do clima. Também são aprendizagens, a doutora Rita aqui fez um discurso muito bom, inesperadas, porque o estudo é desenhado para estudar a floresta, o que é super interessante hoje, com 17% mais ou menos da Amazônia brasileira, especialmente na parte sul, desmatada ou alterada, abandonada em parte, aprender com capoeiras. Nesse projeto, aprende-se e aprendeu-se muito sobre o renascimento, as formas da capoeira, que, inclusive, podem ser muito interessantes no contexto de, enfim, valorização do carbono sequestrado, etc. Então, para mim, isso é um campus de aprendizagem que pode incluir futuramente ensaios agroflorestais sustentáveis nos fragmentos e no contorno. Próximo. Bom, a pergunta da manhã: se Manaus, com SUFRAMA, poderia se transformar, em parte já é, o coração da nova bioeconomia da Amazônia. Todo mundo fala em bioeconomia e é uma oportunidade que precisa ser concretizada
tecnicamente e em termos de investimentos também. Próximo. Eu venho da USP, do Instituto de Estudos Avançados e do programa Amazônia 4.0. Então, nós pensamos, faz vários anos, sobre as formas de valorização da floresta em pé e o que a criatividade tecnológica, novos produtos, novos mercados podem trazer para isso. Então, estamos contemplando, e eu acho que esse campus, esse coração da bioeconomia deve contemplar essas 5 áreas. As águas, a Amazônia tem 20% de toda a água doce do planeta, a infraestrutura sustentável, todos os desafios não só de comunicação, mas de energia sustentável, transporte sustentável, florestas e sociobiodiversidade, o que conversamos aqui, o futuro das áreas alteradas e, muito importante, a Amazônia urbana. E aí precisa se combinar ciência básica, ciência aplicada e soluções para a gente e as economias da floresta em pé e dos rios fluindo. Se a gente, como o senhor Martinelli falou, não tem outra saída que aquela de fazer o carvão, eles vão fazer carvão. Hoje estamos trabalhando nesse nosso programa Amazônia 4.0 com o que poderia ser resumido ensino e ensaio, promovendo o currículo da bioeconomia, um currículo que pode ser ensinado em várias universidades, entidades de ensino e laboratórios criativos, mostrando como a indústria pode ir ao campo, perto dos produtores, para agregar valor e renda nesse nível. E estamos num patamar maior, desenvolvendo o estudo de viabilidade nesse momento, até aqui em Manaus, para o Instituto de Tecnologia da Amazônia. Às vezes usamos a história aqui no Brasil, da criação do ITA, do Instituto de Tecnologia Avançado, nos anos 50. E quando o ITA simplesmente queria criar excelência em engenharia nesse país, ele acabou criando a 3ª maior indústria de aeronáutica do mundo. Então, um empurrão tecnológico para novas descobertas. Às vezes, a gente é frustrado quando uma nova sonda vai ao planeta Marte, ou os Estados Unidos investem novamente para ir para a Lua, e achamos que esse tipo de esforço da comunidade intelectual do planeta deveria primeiro reconhecer a Amazônia como o projeto PDB-FF faz. Mas isso é um projeto, tem muito mais para fazer. Próximo. Quando falamos de bioeconomia ambiciosa, é interessante distinguir 3 categorias. Uma é a sofisticação da bioeconomia atual, que já está acontecendo. Produto melhor acabado, embalado, carimbado, exportações, novos mercados, agregando mais valor a nível dos produtores. Mas também temos o desafio da bioeconomia da recuperação, da revalorização de áreas alteradas e posteriormente abandonadas ou, em alguns lugares, também poluídos. Também o projeto, o que ouvimos essa manhã, tem exemplos para isso.
E a terceira bioeconomia é aquela da indústria da aeronáutica dos anos 50, que ainda não existia, mas que pode existir no futuro. A bioeconomia da invenção, da inovação, a biotecnologia do futuro, a microbiologia, a nanobiologia e nessa direção científica que existe com começos tímidos, mas ainda não é a indústria na Suframa. Próximo. Manaus, essa região, a Suframa, tem, então, o potencial de se tornar num hub da bioeconomia. Porque aqui temos um acúmulo de competências em biodiversidade. INPA, Embrapa, as universidades, uma série de outras instituições e programas excelentes de ensino e exatamente o projeto que é alvo dessa reunião essa manhã, o PDBFF, o campus melhor documentado no mundo da Amazônia. E temos muitos centros da sociedade civil e do empresariado. Próximo. Então, esse hub da bioeconomia poderia ser um magneto de competência para competência, capaz de atrair muito mais industrialização bioeconômica, pesquisa e desenvolvimento. E o terceiro é a indústria do ensino. Por favor, pensem no ensino acadêmico, um hub onde todo mundo vem para aprender com a bioeconomia e biologia aqui. Pensem em Boston, Oxford, Cambridge. A cidade de Boston, a indústria dela são 50 universidades e colleges. Isso é muito dinheiro, muita riqueza. E essa riqueza, um polo de conhecimento da Amazônia, eu tenho certeza, hoje, com as políticas públicas na região amazônica e no mundo, enfim, olhando para a biodiversidade e clima, essa possibilidade de criar uma indústria de ensino aqui existe. Tem possibilidades, fala-se muito, mas também realmente tem, de investimentos verdes, parcerias no contexto global, programas, eu acho que ainda não chegaram os bilhões que foram mencionados. Todo mundo aguarda, mas tem uma disposição, pelo menos maior, tanto pública como no setor privado. Tem um mercado de carbono, ainda não chegou ao seu potencial, porque é basicamente voluntário, ainda não tem um regulamento geral. E também tem um potencial econômico de turismo educacional e ecológico. Mesmo trabalhando no AMIT, no Instituto de Tecnologia Avançada, já percebemos como tem tantos grupos de estudantes de grandes universidades que vêm para cá para 10 dias, para 3 semanas. Isso é o melhor turismo, porque é um turismo do conhecimento e um turismo bastante institucionalizado. Próximo. Bom, eu acho que isso é meu último slide, que diz mais ou menos, e daí? Eu vejo o futuro desse projeto e também dessa região que conhecemos através de tantos mapeamentos essa manhã, como um campus e uma escola da bioeconomia na Amazônia Central. Um futuro com os fragmentos da floresta, mas também indo além. E imagino duas vertentes. A primeira é
A criação, claro, junto com todas as instituições aqui atuantes, INPA, Embrapa, outros, um centro para estudos avançados em bioeconomia. Na medida que mais proveito econômico é tirado, o ganho através da floresta em pé, precisamos aprender. Todo mundo fala de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que é sustentável? O que não é sustentável? Então, um centro para estudos avançados em bioeconomia, orientações em sustentabilidade, aprendizagem contínua, programática nos fragmentos florestais e desenvolvimento de todo esse conhecimento dos últimos 40 anos para material didático, que pode ser aproveitado aqui e no mundo afora. E, fisicamente, localmente, podemos imaginar um campus de aprendizagem, respondendo a desafios ecológicos, observando o que acontece nas capoeiras, em sistemas agroflorestais, restauro de paisagens abandonadas. É muito importante o monitoramento ecológico, vale dinheiro. Ninguém vai querer colocar dinheiro de carbon offsets, sequestro de carbono, sem receber informações de monitoramento confiáveis de como é que isso funciona, qual é a situação. Então, eu acho que o monitoramento ecológico científico para acessar mercados de carbono é outro, entre aspas, negócio. E sempre vai permanecer nas décadas na frente, o desafio do manejo bioeconômico sustentável. Obrigada. E última, sim. Então, o PDBFF recomendo estudar, numa próxima etapa, essa oportunidade como peça-chave para uma bioeconomia da Amazônia. Eu trabalhei muitos anos no Banco Mundial. Eu tinha um velho senhor, um colega indiano, que falava hasten slowly, apertar o passo devagar, para não perder oportunidades. Então, eu acho que estamos nesse projeto, num desses momentos. Muito obrigada.